Pessoal, hoje vocês vão aprender como é que regula as marchas da bicicleta. Eu montei esse esquema aqui sem a roda, somente com o cubo e a catraca, para vocês conseguirem visualizar melhor do que do último vídeo. O primeiro passo é soltar o cabo. Como é que você solta esse cabo? Com a chave número 9, você vem aqui, solta esse parafuso, arranca o cabo do canto. Não precisa tirar ele daqui, deixa ele aqui por enquanto, daqui a pouco a gente vai colocar ele de volta. Então a gente tem três parafusos, o parafuso L, o parafuso H e o parafuso que ajusta o quão o câmbio vai ficar esticado para trás. No caso, sua corrente estiver folgada, a gente vai apertando esse parafuso. Se ela estiver muito apertada, a gente vai folgando esse parafuso. Mas primeiro a gente vai focar no parafuso L e no parafuso H. O parafuso H é o que limita o quanto o câmbio vai descer, o quanto essa corrente vai conseguir descer para baixo nessas cogs menores da catraca, nessas coroas menores. O primeiro passo é, se a corrente estiver caindo entre o quadro e a catraca, você aperta o parafuso H. Aí ela vai subir para a primeira, ou para a segunda, ou para a terceira coroa aqui da catraca, certo? Estando nas coroas da catraca, a gente vai regular o parafuso para que ele fique exatamente na primeira com o cabo solto. Então, no caso aqui, girando aqui livremente com o cabo solto, a gente repara que a corrente está ficando no terceira engrenagem da catraca, de 7 velocidades. A gente vem no parafuso H, solta o parafuso H, vai soltando. Aqui eu dei umas 4, 5 voltas e vou girando o pé de vela. Repara que ele desceu para a segunda engrenagem da catraca. Preciso que ele desça para a primeira. Soltando, vai soltando, ele começa a fazer esse tipo de barulho, ó. Porque ele quer descer para a primeira engrenagem. Vai soltando, desceu para a primeira engrenagem. Perfeito, a gente acabou de regular o batente H, que é o quanto a corrente desce para a parte de baixo. Se você abrir demais esse parafuso, ele vai acabar caindo entre o quadro e a catraca, que isso não é legal, vai acabar arranhando seu quadro e pode travar a roda da bicicleta. Agora a gente vai regular o parafuso L, que é o quão essa corrente consegue ir para os cogs maiores da catraca, para as engrenagens maiores, no caso aqui na 7ª velocidade. Como é que a gente faz isso com um cabo solto? A gente pega o dedo, empurra a catraca para fora e gira o pé de vela. E a gente vai ver até onde ele vai subir. Nesse caso ele subiu até a 4ª engrenagem e está querendo subir para a 5ª engrenagem. Ele está fazendo esse barulho, repara. Então a gente precisa ir abrindo cada vez mais o parafuso L para fazer ele subir até a última engrenagem. Abriu o parafuso L, vamos girar novamente o pé de vela. Ele subiu até a penúltima, no caso a 6ª engrenagem da catraca. A gente precisa abrir um pouco mais. Abre um pouco mais. Ainda não está subindo. Nesse ponto a gente vai abrindo o parafuso devagarzinho, de uma volta, meia volta, e vai girando. Nesse caso já subiu, mas ele está se mantendo na catraca, na última engrenagem, muito difícil. Por quê? Porque ele não está alcançando 100% ainda a 7º cog, a 7ª engrenagem da catraca. Eu vou abrir um pouquinho mais, um quarto de volta, só para garantir que ele vai firmar exatamente na 7ª engrenagem. Se no seu caso você regular, ele entra na 7ª engrenagem, mas passando as marchas ele não segura na 7ª engrenagem, você abre um pouquinho esse parafuso L. Vamos girar novamente. Perfeito. É importante que a corrente não caia para dentro do cubo, entre o cubo e os raios. Eu vou abrir mais o parafuso e mostrar para vocês o que acontece. No caso, se você abrir demais o parafuso L, isso vai acontecer. A corrente vai cair entre os raios e a engrenagem da catraca. Eu vou voltar aqui para baixo e vou reapertar agora o parafuso L, mantendo ele no máximo na 7ª velocidade. Pronto, perfeito. Do jeito que está aqui, ele não cai para dentro e não cai aqui para fora da engrenagem. Ele vai para lá no último cog e desce para o primeiro. Agora a gente vai fixar o cabo. Essa orelhinha que tem nessa chapinha, comumente no câmbio Shimano, Shimano TZ ou então no Shimano TX, ela sempre fica para cima. E o cabo passa na parte de baixo, certo? Você não precisa colocar o cabo passando naquela orelhinha. Aquela orelhinha serve simplesmente para quando você for apertar, ela não acabar puxando ou soltando esse cabo. Ela trava aquela parte e funciona como uma porca. Aperta. O quanto você vai apertar esse parafuso? Até ele chegar no final. Ele vai dar uma travada, ó. Repara. A partir daqui não adianta botar mais força, você vai acabar estragando essa porca. Pessoal, com o cabo preso no canto, a gente vai começar a testar as marchas. No caso, eu vou dar um clique para ela subir. Não subiu. Por quê? Porque o cabo ainda está um pouco frouxo. Eu venho nesse parafusinho de ajuste e solto ele. Eu vou desrosqueando ele no sentido anti-horário, como se eu estivesse tirando o parafuso. E vou testar novamente. Eu vou só girar, subiu para a segunda marcha. Vou voltar de novo para a primeira marcha. Ela desceu, vou subir de novo para a segunda. Ela subiu. Vou subir para a terceira, quarta,
quinta, sexta e sétima marcha, certo? Vou descer um de cada vez, desci uma, desci duas, desci três, desci quatro, desci cinco e desci 6 marchas, certo? Você regulando direitinho o parafuso H e o parafuso L, dificilmente você não vai conseguir regular as marchas do seu câmbio. Se ela tiver com dificuldade para subir, você desrosqueia esse ajuste. E se ela tiver com dificuldade para descer, você rosqueia esse ajuste, colocando ele para dentro. Eu vou simular um caso tivesse desregulado, não querendo descer para a última. No caso, eu vou desapertar esse bichinho aqui, esse ajuste, e vou subir as marchas. Vocês vão reparar que para subir, ele vai querer subir até mais de uma vez. Ó. Tá escutando esse barulho? De vez em quando ela vai tentar subir. Por quê? Porque a catraca é indexada e a corrente é indexada. Então ela tenta puxar a corrente para o cog que ela estiver mais próxima. Se ela estiver fazendo esse barulho, você vem aqui e repara a diferença do barulho que vai fazendo. Você rosqueia esse ajuste. Perfeito. Agora vai estar com barulho simplesmente do ruído que a corrente faz na catraca, que é 100% normal. Nesse ponto aqui, eu vou explicar para que serve esse parafuso aqui que está isolado, que ele vai na gancheira. Pessoal, esse parafuso aqui que está sozinho isolado, ele serve para o quê? Para esticar a corrente. Repara que se a sua corrente estiver muito folgada dessa maneira, você vir nesse parafuso aqui de trás e começar a apertar ele, repara como a corrente vai esticando. Ó. Vai esticando, vai esticando, vai esticando. Às vezes vocês precisam dar uma ajudinha aqui, porque esse parafuso não é muito bom. Ó, repara que já na última marcha a corrente não fica mais folgada. Nesse ponto aqui está perfeito. O que acontece se você apertar demais esse parafuso? Ele não vai ter precisão na troca de marchas. Às vezes você vai clicar para subir, ele vai querer subir, vai estar regulado corretamente o cabo, vai estar regulado os parafusos aqui, o H e o L, mas ele vai ficar tá. Então você vem nesse parafuso e solta esse parafuso. Vai fazer com que aproximar essa roldana do câmbio, que é a mais próxima da catraca, vai aproximar da catraca. Aproximando, ele dá uma precisão melhor na troca de marchas. Se você reparar que não está subindo legal, mas não está descendo legal, você solta um pouco esse parafuso, mas sem deixar a corrente folgada. E se você reparar que a corrente está muito folgada, você aperta um pouco esse parafuso, certo? É bem simples de fazer, são apenas 3 parafusos. Se não entendeu alguma parte do vídeo, volta lá e reassiste o vídeo inteiro. Vai demorar um pouquinho, mas vocês vão aprender a regular essas marchas aqui tranquilamente, certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha esse vídeo com seu amigo que também mexe na bicicleta na casa dele, certo? Eu agradeceria muito se você fizesse isso. Muito obrigado e até a próxima. Mais tarde tem vídeo novo.